Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo aí? Boa noite, estamos sim. Tudo tranquilo, né? Beleza. Turma, vamos continuar o assunto que a gente estava falando aí a respeito da nossa disciplina. Só perguntar para vocês. A prova de sistema hidráulico e pneumático é semana que vem? Segunda-feira? Vocês sabem me falar? Eu acho que você tinha falado que viu, Thiago? Dia 30, né? Tem uma vaga lembrança disso. Tá, beleza. Deixa eu só deixar anotado aqui. Então, turma, nós falamos nas últimas aulas, inclusive fizemos aqui trabalhozinho na segunda-feira, a respeito da geração desse ar comprimido, né? Nós vimos aí as possibilidades, as várias possibilidades que eu tenho de gerar esse ar comprimido. E além disso, além de gerar esse ar comprimido, eu falei muito para vocês que a gente precisa tratar esse ar comprimido. Então, esse ar comprimido, né, ele vai exigir que ele tenha algumas características. Ele precisa ser condicionado, precisa ser tratado. E, claro, ele vai precisar ser distribuído, né, depois de ser gerado, até os pontos consumidores. Então, é muito importante, tanto quanto gerar o ar comprimido, né, e a gente viu as várias possibilidades de geração desse ar comprimido, tão importante quanto gerar é fazer essas duas etapas. Ou seja, tratar, condicionar esse ar comprimido numa situação correta de uso, quanto distribuir esse ar comprimido até os pontos consumidores, com a correta pressão e com a correta vazão. Então, moçada, quando a gente fala de condicionamento desse ar, né, nós estamos falando de tratar ele principalmente em relação à contaminação. Como eu comentei com vocês, sempre quando o ar comprimido ele vai ser gerado a partir da sucção do ar atmosférico, né? E esse ar atmosférico, por si só, independente do ambiente que eu estou trabalhando, ele vai ser composto por oxigênio e nitrogênio, mas ele arrasta junto com ele água, óleo e poeira. Então, não necessariamente por eu estar num ambiente que eu não tenho tanto pó em suspensão, que eu não vou estar sujeito a esse tipo de contaminação no meu ar comprimido, né? Bom, se a gente estiver falando, por exemplo, de um compressor que trabalha numa unidade de beneficiamento de semente, ele está muito mais exposto a pó do que um compressor que trabalha, por exemplo, num consultório odontológico, né? Um compressor que ele trabalha na área industrial, ele está menos sujeito a pó, mais sujeito a pó, do que um compressor que trabalha, por exemplo, dentro de uma oficina mecânica. Se a gente pegar, por exemplo, como exemplo, o compressor que a gente tem lá no laboratório de processos de fabricação, ele não está sujeito a tanto pó, porque ele não está num ambiente de pó em suspensão. Só que, independente do ambiente que eu estou, eu vou ter esses contaminantes, que são importantíssimos que sejam tratados. E aí, turma, a gente vai ver agora recursos, equipamentos e possibilidades de tratamento desse ar, de forma a eu garantir um ar de qualidade, de forma a eu garantir confiabilidade nos meus equipamentos pneumáticos, né?
e também com que eu tenha baixos índices de manutenção. Porque por mais que, eu já comentei isso com vocês, a manutenção de sistemas pneumáticos ela seja barata, não quer dizer que eu posso deixar simplesmente ter problema de manutenção. Então, por exemplo, se a gente pensar só no componente pneumático em si, né, a gente está falando, por exemplo, de um atuador pneumático, de um cilindro pneumático, que nós ainda vamos ver ele mais detalhado. Então, vamos pensar num cilindro pneumático. A manutenção de um cilindro pneumático, ok, barato, né? Vou trocar um reparo ou trocar até o próprio cilindro e tudo mais. É rápido e muitas vezes muito barato, na maioria das vezes. Só que eu, por exemplo, já vi uma válvula gaveta travar por falha no cilindro pneumático. Então, a falha em si do cilindro, beleza, ela é tranquila de resolver. Mas e o problema operacional que isso pode acontecer? Então, eu já vi, por exemplo, 40 toneladas de milho misturar com 30 toneladas de soja por falha num cilindro pneumático. E essa falha no cilindro pneumático, muito provavelmente oriunda de umidade, água no sistema. Então, uma falha pneumática, eu costumo falar que muitas vezes o problema não é a falha em si, não é a manutenção do componente pneumático em si, mas o que ela pode acarretar caso ela ocorra. Beleza? Então, é extremamente importante, turma, que eu fique atento a essas questões. Dúvidas até então? Tranquilo, Thiago. Então, moçada, querendo ou não, toda vez que eu estiver succionando um ar atmosférico, né, de um ambiente que não é controlado, significa que eu estou aspirando esses contaminantes. Então, as partículas de poeira, por exemplo, elas apresentam muito problema porque elas são extremamente abrasivas. Vocês já estudaram abrasão a 2 corpos e a 3 corpos? Vocês já estudaram isso? Não como recordo. Então, vamos imaginar o seguinte, turma. Se eu tiver uma superfície deslizando sobre a outra, e entre essas duas superfícies eu tenho pequenos grânulos extremamente duros entre elas, o que vai acontecer? O que vocês acham? Atrito. Um atrito. E o que esse atrito vai me causar? A própria abrasão, né, Thiago? Exatamente, vai causar a própria abrasão. O que a abrasão é, gente? É uma retirada de camadas daquele material de uma forma muito microscópica, né? Ou um riscamento, ou um sulcamento. Então, eu estou, num português mais claro, eu estou riscando uma das superfícies. Eu estou danificando uma das superfícies ou as duas superfícies, caso eu tenha uma abrasão. Então, a partícula de poeira, né, ela vai causar muito prejuízo dessa forma. Então, por exemplo, quando eu tenho lá dentro das ovas pneumáticas, que também nós vamos trabalhar muito elas, eu tenho um êmbolozinho se deslocando para fazer o direcionamento desse ar comprimido. Ou quando eu tenho um atuador pneumático, e esse atuador pneumático, eu tenho também a haste deslizando numa vedação. Turma, se vocês olharem qualquer equipamento pneumático, eles vão ser extremamente polidos, né? Porque tem um nível de acabamento superficial muito bom. Então, a rugosidade baixíssima. Quando eu tenho uma partícula sólida ali no meio daquele sistema, fazendo um desgaste abrasivo, ou seja, eu estou riscando aquela superfície, eu começo a ter problema, principalmente de vedação. Então, a vedação vai fazer com que eu tenha
perda de pressão. Então, eu posso perder um cilindro, eu posso perder uma válvula, eu posso perder um componente pneumático, que seja qualquer dessa natureza, por conta desse desgaste abrasivo que vai sendo gerado com a entrada de pó, de poeira. Certo? E também o óleo queimado, o óleo que ele vai sendo succionado, ou essas partículas de óleo que vão sendo succionadas e porventura elas não são tratadas, tanto vindas do ambiente quanto do próprio compressor, né? Às vezes eu tenho um arraste de óleo lubrificante, por exemplo, esse óleo ele vai impregnando em válvulas, em atuadores, em tubulação e tudo mais, e pode causar problemas como travamento, entupimento, retenção de partícula abrasiva e daí por diante. Beleza? Outro problema, água, umidade. Turma, e eu não estou falando água em grandes quantidades, estou falando de gotículas de água que estão sendo succionadas. Essa água ela também vai gerar uma série de inconvenientes. E pode gerar travamento, pode gerar desgaste em em componentes dos sistemas pneumáticos. Então, quando o compressor está trabalhando, turma, querendo ou não, ele sempre vai admitir isso. Certo? Mesmo que eu tenha um filtro lá na entrada de ar do compressor, né, na sucção, mesmo que eu tenha aquele filtro, a granulometria desse tipo de filtro, turma, geralmente ela não retém parte desses contaminantes que vêm nesse ar atmosférico. Claro que ela vai reter muita coisa, mas não retém todo. Então, tudo aquilo que passa para dentro vai acabar se misturando, por exemplo, com o óleo lubrificante e vai, além disso, vai estar sujeito a uma compressão, ou seja, a uma pressão mais alta e, consequentemente, a uma temperatura mais alta também. Né? Então, nós temos que evitar que isso ocorra. E mesmo evitando, vai ocorrer, por exemplo, condensação. Então, a condensação dessa umidade do ar, ela vai ocorrer num processo de geração de ar comprimido. Então, eu preciso ter formas pós-compressão desse ar de tirar essa umidade da linha, ou do reservatório, ou até do compressor, logo após a compressão. Inclusive, eu comentei com vocês, quando a própria temperatura ambiente, ela vai impactar na quantidade de umidade que eu tenho dentro da linha. Então, a gente tem que ficar muito esperto para ter um sistema extremamente eficiente de forma a controlar a umidade presente numa tubulação de ar comprimido. Tranquilo, turma, até aí? Tranquilo. Beleza? Vamos lá. Então, turma, a contaminação, principalmente água e poeira, ela vem da própria atmosfera. E a contaminação por óleo, uma grande fonte desse contaminante é a própria máquina, é o próprio óleo lubrificante utilizado na lubrificação dos mancais, rolamento, virabrequim, dos munhões, dos moentes e daí por diante que eu tenho nos virabrequim. Então, turma, como que eu faço isso? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar muito, nós vamos ver parte do processo de secagem desse ar e, se der tempo, nós vamos ver parte do processo de armazenamento. Logo depois da nossa primeira prova, a gente começa a falar dos sistemas de secagem mais complexos que a gente tem. Beleza? Então,
Quando eu tenho água em tubulação, turma, de ar comprimido, eu tenho uma série de problemas que podem ser causados por conta dessa umidade. E quando eu falo umidade, dependendo da temperatura ambiente, dependendo do tratamento que eu tenho ou que eu não tenho, a gente vê água propriamente dito. Então, de novo, volto a falar, desafio vocês, quem trabalha em lugar que tenha compressor, tá? Chega amanhã cedo. Primeira coisa, vai lá e abre a válvula, todo o reservatório de ar comprimido vai ter uma válvula de dreno por baixo. Alguns são automatizados, outros são manuais. Mas mesmo os automatizados costumam ter uma válvulinha manual também. Amanhã cedo vocês chegam lá onde vocês trabalham, seja próprio ou não, e abre essa válvulinha. Abre ela devagar, tá? Não abre ela de uma vez, não. Abre ela só um pouquinho e vê a quantidade de água que vai sair. Principalmente se a gente estiver falando compressores que dormiram armazenando ar. Então, eu desliguei ele hoje e tinha ar comprimido dentro do reservatório e não foi usado de madrugada ou à noite. Então, teoricamente, o ar que foi armazenado hoje, no final do turno, no final do dia, está lá ainda dentro desse reservatório. Vinícius, você pode abrir 200 vezes no dia. Todas as vezes vai ter umidade saindo. Todas as vezes vai ter umidade saindo. Umas vezes, claro, se abrir uma vez ou outra, vai ter mais umidade. Tá? Talvez vai esperar aí alguns bons segundos, talvez minutos, até drenar essa água toda. Por isso que eu aconselho sempre, gente, montem sistemas de drenagem automatizados. Porque aí você esquece aquilo ali. Você esquece. A própria válvula, o próprio purgador já se encarrega de expulsar aquela água que vai se formando no fundo do reservatório. Então, dos grandes problemas que a gente tem vindo disso, turma, é a oxidação interna da tubulação e de componente pneumático. Então, essa água que vai se acumulando lá dentro, ela vai oxidando. Então, ela vai desgastando quimicamente aqueles componentes. Até chegar ao ponto de eu ter um desgaste tão grande que eu preciso substituir o componente. Então, eu já fiz, por exemplo, inspeção em vaso de pressão, que a gente tem que trocar o reservatório do compressor, porque ele deu tanta umidade e a oxidação chegou num ponto tão grande que desgastou a chapa numa espessura menor do que recomendado pela norma. Tá? E aí não tem jeito, é só substituição. Certo? A NR13 ela deixa isso bem claro. Então, é extremamente importante que eu cuide dessa umidade dentro de uma tubulação. Componente pneumático, turma, também é grave, tá? Como eu citei para vocês, travamento de pistão, travamento de válvula, acontece muito, principalmente de válvula pneumática, quando você vai ver excesso de umidade dentro da válvula. Ela vai se desgastando, 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 até um ponto que ela trava o êmbolo dela, não consegue mudar de posição. Quando ela não consegue mudar de posição, ela para onde ela estiver. E aí, às vezes ela recebe um comando e não atua, e aí onde a gente tem uma falha geralmente catastrófica dentro de uma produção, por exemplo. Beleza? Outro detalhe, a umidade, turma, ela vai retirar a lubrificação interna desses componentes. Então, válvula, cilindro, tudo mais, vai ser extremamente prejudicado por a retirada de uma fininha camada lubrificante, uma película lubrificante que esses caras têm. Então, a umidade ela vai tirar isso. Consequentemente, afeta a produção. Outro problema que a umidade tem, turma, é que ela acaba arrastando partícula sólida. Então, lembra do pó que eu falei para vocês? Também é contaminante. A umidade, muitas vezes, ela vai conseguir arrastar esse pó para dentro dos componentes pneumáticos, que é outro problema grande que a gente tem também. Então, além do desgaste químico, por exemplo, o pó começa a ter desgaste físico, abrasivo, certo? Aumenta o índice de manutenção, começa a prejudicar, então, o funcionamento e, principalmente, turma, golpes de ariete ou de ariete.
Quem lembra o que é um golpe de Ariete? É o da bomba lá que causa cavitação? Exatamente. Golpe de Ariete, turma, ele é uma alteração súbita de pressão dentro de uma tubulação ou num componente hidráulico ou pneumático pela alteração da vazão provocada dentro desse componente ou dentro dessa tubulação. Então, essa perturbação da vazão vai causar uma perturbação na pressão exercida. Então, quer dizer que eu tenho uma pancada, eu tomo um choque, seja na tubulação ou seja no próprio componente pneumático. Então, quando eu tenho essa água dentro dessa tubulação, é como se eu tivesse, cada gotícula de água fosse um projétil muito pequeno, mas que vai chocando, 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 impulsionado pelo fluxo de ar comprimido, então ela vai minando aqueles componentes. Desafio vocês a fazer isso. Turma, quem for fazer o dreno no compressor, a gente sabe que vai ter água amanhã cedo. Certo? Vai ter água. Abre ele, abre esse dreno e põe a mão na frente. Você vai sentir nitidamente na palma da mão quando a umidade começar a parar de sair. Porque o choque mecânico é tão grande que a gente sente nitidamente aquelas gotículas de água pegando na palma da nossa mão. Esse é o golpe de Ariete. Esse é o golpe de Ariete. Certo? Agora isso, na pressão normal da linha, num fluxo constante, num componente que teoricamente não é resistente a esse tipo de choque, é extremamente prejudicial. Dúvidas? Tiago, o engraçado é que quando a gente estava estudando lá a bomba, o que causava era o ar, né? Agora o que causa o golpe é a água. Isso. Mas Engraçado. assim, num sistema de hidráulico, você também tem o golpe de Ariete do fluido hidráulico. Num sistema de ar comprimido, você também tem o golpe de Ariete do gás, do ar. Tá? Você não exclui esse. O problema é que um negócio que é feito para trabalhar 100% preenchido de água, por exemplo, no caso de uma bomba, ela não pode ficar sofrendo golpe de Ariete de gota de ar, né? de partícula vazia, vamos dizer assim. E mesma coisa o contrário. Um sistema feito para trabalhar com ar, ele não pode ficar sofrendo golpe, né, de pequenas partículas de umidade. Então, o Não, golpe de entendi. Ariete de todo jeito Beleza. existe. Entendeu? Entendi, beleza. Turma, então, o primeiro componente que nós vamos estudar, que é extremamente importante nesse condicionamento do ar comprimido, é o resfriador. E esse resfriador, ele é montado pós-compressor, antes do reservatório. Então, ele serve para resfriar aquele ar comprimido que acabou de sair do compressor, mas que ainda não entrou no reservatório desse ar comprimido. Principalmente em compressores que eu não tenho o reservatório acoplado ao compressor. Em compressores que eu tenho essa característica, das duas, uma. Ou eu tenho o resfriador integrado ao compressor e o ar passa por ele, ou então eu posso montar esse resfriador depois do reservatório, para aqueles compressores que eu tenho o reservatório integrado ao cabeçote de compressão. Entendido isso?
Tranquilo, moçada? Então, o principal objetivo desse cara, como o próprio nome já diz, é resfriar o ar após ele ser comprimido. Né? Ou seja, o pico de temperatura desse ar comprimido, turma, é logo após a compressão ou na descarga do compressor. Então, é ali que ele vai ter mais efetividade em atuar. Então, é simplesmente uma forma de trocar calor, e aí existem duas formas diferentes de trocar calor, de forma a pegar a temperatura desse ar e reduzir. Então, bons trocadores de calor, bons resfriadores posteriores, eles conseguem tirar aí de 75% a 90% desse vapor de água que vai estar contido no ar. Porque ao resfriar, o que acontece com a umidade? Ela... O que acontece, gente, com o ar quando perde temperatura? Ele reduz o volume? Não. Essa umidade, o que acontece? Ela condensa. Ela condensa. Eu achei que era o ar, desculpa. Beleza? Ou seja, eu tenho um inconveniente desse resfriamento, que é a condensação dessa umidade que vai estar no ar. Portanto, esses resfriadores, além dele resfriar o ar, eles conseguem ainda tirar umidade do ar que está comprimido. Então, basicamente, ele vai ser o quê? Eu vou ter uma serpentina, uma tubulação, um canal de passagem desse ar comprimido, e eu vou ter um sistema de troca térmica, seja casco-tubo, ou seja, aletado. Então, se a gente estiver falando de um casco-tubo, por exemplo, eu estou falando de um cilindro cheio de tubinhos internos, aonde esse ar vai passar, consequentemente, ele vai estar envolto por outro fluido mais frio do que ele, retirando o calor dele. Ou então, eu tenho um sistema de serpentinas com aleta, muito semelhante a um radiador, por exemplo, de carro. Então, o ar, ao percorrer essa serpentina e trocando calor com o ar externo, ele vai condensar essa umidade. E aí, eu tenho um separador de líquido. Certo? Claro, quanto maior o compressor eu tiver, maior tem que ser a potência desse resfriador. Então, aqui, turma, eu tenho dois exemplos de resfriadores. Eu tenho uma entrada de ar e a saída de ar para o reservatório. Dentro desse cara, eu tenho passagem de água. Então, nesse caso aqui, ó, dentro desses tubinhos, aqui, circula ar, a água está externa e eu tenho um conjunto de aletas. Então, o ar resfriado, ele vai sair para dentro de um compressor. Nesse caso aqui, turma, eu não tenho um sistema com água. Eu tenho um sistema onde eu tenho uma troca térmica com ar atmosférico. Então, o ar, ele passa dentro da colmeia aqui eu tenho um monte de serpentina, e aqui atrás, ó, eu tenho um ventilador, um exaustor, que ele vai puxar, vai forçar o ar atmosférico a passar pelas aletas. Ao passar por aqui, ele retira calor desse ar comprimido. Beleza? Muito importante. Quando eu tenho um resfriador posterior, eu tenho essa simbologia aqui. Então, quando a gente for trabalhar com um diagrama de ar comprimido, nós vamos usar essa simbologia para representar os equipamentos que eu queira demonstrar. Então, turma, aqui alguns exemplos para vocês. Esse cara aqui, ó, é semelhante a esse que a gente viu aqui, porém, esse aqui, o que acontece? O ar passa dentro dessa tubulação e eu tenho entrada e saída de água. Beleza? Então, outros dois exemplos aqui, ó, de resfriador ar-ar, que a gente chama.
E esse aqui é um resfriador ar-água. Deixa eu fazer o seguinte aqui, turma. Deixa eu... Então, se eu pegar, por exemplo, um catálogo aqui, ó. Vou aumentar aqui um pouco para vocês. Então, aqui eu tenho modelos de resfriador posterior para ar comprimido. Certo? Se a gente for olhar lá na descrição, ó, então tem falando aqui, ó, da linha Cooler, refrigeram com baixo custo, eficiência, o ar comprimido com as seguintes características. Remoção de até 70% da água presente no ar comprimido, deixando na condição ideal para uma posterior filtração e secagem. Compacto, de fácil instalação, resfria o ar sem necessidade de água, resistente, seguro e silencioso. Então, esse cara aqui, ó, é um resfriador ar-ar. É a troca térmica do ar comprimido com um ar atmosférico sendo forçado a passar por ali por um exaustor. Então, trocador de calor, ar comprimido, ar ambiente, construído com tubos de cobre e aletas de alumínio de alta resistência à corrosão. Beleza? E aqui, ó, se a gente for para a tabela de especificação, ó, estão vendo aqui, ó, o que é isso aqui, turma? Não é a vazão do compressor? Então, de acordo com a vazão do compressor, eu vou selecionar, por exemplo, o resfriador desse caso. Vamos olhar outro modelo aqui, por exemplo, ó, esse aqui. Então, esse aqui já é um outro modelo. Então, vamos lá. Trocador de calor, ar comprimido, ar ambiente, com tubo de cobre e tal. Então, só que o que acontece nesse aqui? Ele tem mais especificação para outras vazões, para vazões maiores. Certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, até para 3.000 PCM. E se eu pegar, por exemplo, esse cara aqui, ó, que é um resfriador a água. Semelhante àquele que está lá. Então, aqui, turma, ó, tem um resfriador, tem um separador, tem as características de trabalho dele. E aqui eu também vou selecionar de acordo com a vazão, ou em PCM ou metro cúbico por hora, as dimensões e as conexões para ar e para água. Então, nesse caso aqui, é um compressor que eu chamo de casco, ó, um resfriador, desculpa, que eu chamo ele de casco tubo. Então, eu tenho entrada de água, saída de água, entrada de ar, saída de ar, um termômetro ou manômetro, onde que eu for ligar aqui, e aqui eu tenho como se fosse um pré-reservatório. E uma válvula de segurança aqui. Entendido isso aqui, moçada? Tiago, por que tem Oi. esse reservatório aí? Esse reservatório é só... Eu vou falar de reservatório agora. Então tá bom. Beleza? Mas é um reservatório simplesmente para eu garantir uma equalização desse ar comprimido. Então, turma, um outro componente que a gente vê em praticamente todos os sistemas de ar comprimido, seja
independente, ou seja, acoplado direto no compressor, é o reservatório, ou são os reservatórios. Eu posso ter mais de um reservatório por linha de ar comprimido. Então, quais são as principais funções desse cara? Primeiro, armazenar, como o próprio nome já diz, né? Segundo, resfriar o ar e auxiliar na eliminação de condensado. Turma, de novo, onde que está a válvula de dreno? Não é no reservatório? Mesmo em compressores pequenos, industriais? Ou seja, esse cara, por si só, ele já faz com que lá dentro dele o ar condense. Então, eu consigo retirar esse ar, essa parte também dessa condensação do ar comprimido, simplesmente pelo fato dele estar num reservatório pressurizado. Outra função muito grande dele é, um compressor, turma, ele pode ter oscilação da pressão de saída. O reservatório ele vai funcionar para equalizar essa pressão do ar comprimido na linha de consumo. Então, essa flutuação da pressão, ele consegue manter ela estável. E isso é um benefício muito grande que a gente tem para o consumo de ar comprimido. Então, ela vai estabilizar, além da pressão, também o fluxo, a vazão de ar. Certo? E lembra quando a gente falou de regimes de operação, regimes de funcionamento do compressor? Bom, quem vai determinar isso, principalmente, além do consumo, é o reservatório. Se eu tenho um reservatório maior ou menor, eu vou impactar diretamente na marcha do compressor, ou no regime de operação que esse cara tem. Né? Então, turma, quando a gente fala em condensado, isso a gente usa muito tanto para falar de vapor, em sistemas de vapor, quanto em sistemas de ar comprimido, o que a gente chama de condensado é a parte daquele fluido gasoso que condensou. No caso aqui, a água que está se formando vinda da condensação dela do ar comprimido. Certo? Então, a norma lá 109 da BNT, ela fala exclusivamente de construção, projeto e fabricação de reservatórios para ar comprimido. Então, turma, uma das características mais importantes que essa norma fala é o seguinte: nenhum reservatório deve operar com pressão acima da PMTP. O que é PMTP? Pressão máxima de trabalho permitida. Cuidado, essa pressão máxima de trabalho permitida, ela é tabelada. Então, cada fabricante tem a sua própria PMTP estabelecida para aquele vaso de pressão. Certo? Quando atingida essa PMTP, significa que a válvula de segurança precisa abrir, precisa aliviar a pressão. Turma, pergunta: a PMTP é a máxima pressão que esse vaso suporta? Tiago, eu acho que não, deve ter um coeficiente de segurança aí, né? Beleza, é isso mesmo. Não é a máxima pressão suportada pelo vaso. Essa pressão a gente chama pressão de teste hidrostático, que é a pressão que a gente coloca nesse vaso para garantir que ele está estanque, que ele não tem vazamento. Tá? Então, a pressão máxima de trabalho é a pressão máxima de operação daquele cara. Beleza? Turma, basicamente, o reservatório ele tem que ser constituído por manômetro, uma válvula de registro, ele tem que ter entrada e saída. Então, entrada de ar, saída de ar. Saída está acima ou abaixo, turma? Saída de ar está mais alta ou mais baixa do que a entrada? Cima, né? Porque se condensar, o líquido vai ficar embaixo. Exatamente. Então, a saída de ar comprimido sempre na parte superior. Quanto mais alto, melhor. Tá? Por questão de umidade. A umidade está aqui embaixo. Certo?
Obrigatoriamente, eu tenho que ter uma placa de identificação com todas as informações exigidas pela NR13. Tá? Válvula de alívio ou válvula de segurança. Escotilha para inspeção. Então, quando eu precisar inspecionar esse cara internamente, fazer um ultrassom, inspecionar visual para ver se não tem ponto de corrosão, formação de óxido, formação de ferrugem, alguma coisa do tipo, eu preciso ter essa escotilha para inspecionar. E eu tenho que ter o dreno ou purga, seja ela manual ou automatizada. Beleza? Turma, reservatório de ar comprimido, sempre em local de fácil acesso. Sempre. Tá? Obrigatório isso. O ideal é que ele não seja instalado dentro da casa de compressores. Então, quando eu tenho a possibilidade de ter um reservatório de ar comprimido que não está acoplado ao compressor, o ideal é que ele esteja fora da casa de compressores, com fácil acesso a ele. Tá? E principalmente, turma, evitar desse cara estar exposto ao sol. Beleza? Quando eu tenho um ar exposto ao sol, ele aquece. Quando ele aquece, diminui a formação de condensado. Então, fica mais difícil separar a umidade do ar. Beleza? Então, geralmente, é bom que ele esteja na sombra, coberto. Coberto, eu falo, telhado, tá? O ponto mais baixo dele é o ponto que eu vou montar o dreno. E como eu comentei com vocês, de preferência que ele seja automático, para a gente não ter que ficar lembrando de ir lá de tempos em tempos abrir esse dreno para drenar essa água. E todos esses outros itens são obrigatórios que ele tenha, tá? Obrigatórios. E aí, turma, a NR13, ela fala para nós de vasos de pressão. Quem de vocês aqui já trabalhou, já viu a NR13? Eu já ouvi falar, mas trabalhar eu nunca trabalhei, não. A NR13 é uma norma regulamentadora, turma, que ela fala exclusivamente de vasos de pressão. E, claro, o reservatório de ar comprimido é um vaso de pressão. Ele armazena um fluido acima da pressão ambiente. Né? Por si só, já é considerado um vaso de pressão. Então, lá no item 13.5 da norma, tem lá, no item A, está lá, os fluidos contidos nos vasos de pressão são classificados conforme descrito a seguir. Então, tem os de classe A, que são aqueles fluidos inflamáveis, aqueles combustíveis com temperatura superior ou igual a 200 graus Celsius, fluidos tóxicos, hidrogênio, acetileno, tal. De classe B, são aqueles fluidos combustíveis com temperatura inferior a 200 graus Celsius ou tóxicos. Classe C, vapor d'água, gases asfixiantes simples ou ar comprimido. E na classe D, outro fluido não enquadrado acima. Então, no caso, nós estamos falando de fluido de classe C. Certo? Bom, outro item fala para nós o seguinte: os vasos de pressão são classificados em grupos de potencial de risco em função do produto pressão vezes volume. Certo? Então, é a pressão em megapascal e o volume em metro cúbico. Beleza? Se esse produto PV for acima de 100, maior ou igual a 100, está no grupo 1. Grupo 2, menor que 100 e acima de 30. Grupo 3, menor que 30 e maior que 2,5. Grupo 4, menor que 2,5 e maior que 1. E grupo 5, menor do que 1. Então, esses são os grupos aí de classificação dos vasos de pressão. Turma, juntando, então, a classe de fluido com o grupo de potencial de risco, é onde eu tenho a classificação dos vasos de pressão. Beleza? Então, classe de fluido juntando isso com grupo de potencial de risco do vaso, é onde eu tenho a categoria desse vaso de pressão. Então, vamos pegar aqui
ar comprimido. Se eu estiver falando de grupo potencial de risco, que vem lá do vaso de pressão, eu vou enquadrar em uma dessas categorias aqui, de 1 a 5. Onde que isso é importante, turma? Onde que isso é importante? Inspeção de segurança periódica. Ou seja, se eu estiver falando aqui da categoria do vaso, esse aqui depois eu tenho que olhar o que é, que eu não lembro essa sigla. Acho que é Sistema de Proteção. Eu tenho que olhar lá na norma depois. Deixa eu olhar aqui agora. Deixa eu ver, área de trabalho. Normas. NR13. Sistema auditado. Sistema de segurança. Serviço próprio de inspeção de equipamentos. Isso. Ou seja, quando a própria empresa faz o seu monitoramento. Bom, quando eu não tenho, significa que aquele vaso da categoria 1, eu tenho que fazer o exame externo uma vez por ano e o exame interno a cada 3 anos. Categoria do vaso 2, de 2 em 2 anos, e o interno de 4 em 4 anos e daí por diante. Certo? Então, se eu estiver falando, por exemplo, de vaso de categoria 5, a cada 5 anos eu faço inspeção externa e a cada 10 anos eu faço inspeção interna. Isso, turma, vai ser fundamental porque nós, como engenheiro mecânico, nós somos responsáveis tanto por fazer essas inspeções quanto para controlar a periodicidade dessas inspeções. Beleza? Então, quando a gente fala, preciso fazer uma inspeção de NR13, significa, bom, qual categoria do vaso que eu tenho? Em cima disso, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer um procedimento de inspeção baseado no NR13? No caso do ar comprimido, geralmente, tá? Vai depender, claro, das inspeções e da categoria do vaso, mas geralmente, comercialmente, ele se enquadra na categoria 5. Mas, claro, vai depender do que eu tenho aí estabelecido. Beleza? Dúvidas, turma? Tranquilo.